Quero falar agora sobre o Galo, quanto o Atlético Mineiro economiza com as saídas de Edenilson e Patrick. O Edenilson já foi anunciado como reforço do Grêmio, inclusive foi registrado chegando no aeroporto lá do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ao lado do Rafael, goleiro que pertencia ao Cruzeiro. Já o Patrick será reforço do Santos. As duas operações em definitivo. Esses negócios vão garantir ao Atlético 2 milhões e meio de dólares, ou 13 milhões e 100 mil reais. São 7 milhões e 800 mil reais pela venda do Edenilson, 5 milhões e 300 mil reais pela venda do Patrick, com a observação de que a grana vinda do Santos pelo Patrick só começa a cair no ano que vem. Quero contar sobre a economia no salário. O Galo vai reduzir em mais ou menos 1 milhão e 300 mil reais a sua folha mensal. São 800 mil reais de economia com o Edenilson, o salário passa a ser pago integralmente pelo Grêmio. Já em relação ao Patrick, a economia de mais ou menos 500 mil reais. O Atlético ainda vai ter uma caixinha, vai ter que pagar uma grana ao Patrick, enquanto ele vestir a camisa do Santos, pelo menos até o fim desse ano. A partir de 2025, a responsabilidade passa a ser total do Peixe. Então, uma economia de 1 milhão e 300 mil reais. Na metade do ano, o Pedrinho também deixará o Galo, o jogador que vai ser devolvido ao Shakhtar Donetsk, e o Atlético vai conseguindo reduzir sua folha, como havia sido feito um pedido dos acionistas do Galo ao Vitor, que é o novo executivo de futebol. Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. E nesse sabadão vou estar fazendo essa fezinha aí no empate entre o Vasco e Fluminense nesse clássico aí, e no clássico entre Manchester City e Chelsea, eu vou de chance dupla, vitória do Manchester City ou empate nesta partida. Venha para 1xBet e venha ser feliz. Hoje o nosso código promocional que estará no link fixado, usando esse código aí, você ganhará 100% do seu depósito. Então venha para 1xBet. Eu acho que é cedo, né, cara? Seria legal se os times tivessem mais engrenados, né? E outra, que fosse num domingo, 4 horas da tarde. Mas aí eu até procurei saber isso com o Atlético, porque eu não gosto desse horário de sábado à noite. Mas aí tem a contrapartida, né? Porque a televisão tá um bônus para aquele time mandante que joga nesse horário. Ele ganha 500 mil reais para poder jogar nesse horário. Então o Atlético precisa de uma grana, então não vai abrir mão dessa situação. Mas eu acho que realmente é um jogo atrás do outro. Agora são histórias diferentes, né, cara? Sim. Porque muda muito do que aconteceu da final do campeonato para cá. Inclusive no Cruzeiro, que agora já não tem o mesmo goleiro, e eu até depois quero saber do valor, o peso disso, porque eu acho que deve ter um peso até psicológico para um clássico como esse. E o Atlético, cara, vive um momento aí que o Milito tá 6 jogos, são 6 jogos sem perder. Apesar do empate contra o Criciúma, eu acho que o Atlético jogou bem, né? Então ele vive um momento, para mim, de crescimento. Fica aquela imagem do último clássico no jogo contra o Cruzeiro, que você reverte um resultado no segundo tempo, na frente de 61 mil torcedores do Cruzeiro. Então o torcedor do Atlético cria essa expectativa que amanhã ele vai ver a mesma intensidade e a mesma maneira com que o Atlético jogou e enfrentou o Cruzeiro. Então, cara, é uma expectativa muito grande. Agora, jogo fácil? De jeito nenhum. Qualquer time que vive um momento diferente do outro, clássico, meu amigo, não tem jogo fácil. Ô, Valuzão, se você quiser já responder o Breno na pergunta que ele te fez em relação ao Anderson, eu também queria te colocar o seguinte. Os 2 últimos jogos do Cruzeiro deram uma forcinha extra para a equipe, uma confiança a mais para encarar o Atlético? Boa tarde, Elton, Breno, Thiago e todos que nos assistem. É muito... Se no Atlético a gente fala de um começo de trabalho do Gabriel Milito, e realmente vai para a sua 7ª partida, o Seabra a gente está falando da 4ª partida, né? Então, assim, é um recorte muito pequeno ainda, mas o que já é possível afirmar é que certamente veremos um Cruzeiro, pelos lados do Cruzeiro, obviamente falando, com uma atitude bem diferente daquele Cruzeiro da final contra o Atlético. Ali o Cruzeiro da final contra o Atlético, sem tirar, evidentemente, nenhum mérito do Gabriel Milito, dos jogadores do Atlético, mas foi um Cruzeiro colocado em campo de maneira covarde pelo técnico Nicolás Camon. E o Cruzeiro, quando empata e compete com o Fortaleza da maneira que competiu na última partida, contra o próprio Botafogo, o Cruzeiro não virava um jogo em campeonato brasileiro desde 2019. Então, tem um recado neste começo de trabalho do Seabra, que
que é do Cruzeiro tentar ser uma equipe realmente difícil de ser batida, pela entrega em campo, pela organização. Um outro aspecto também, né? Esse Cruzeiro que o Atlético vai enfrentar já é um Cruzeiro bem diferente taticamente daquele último que ele enfrentou outro dia, porque as coisas a gente está vendo, o futebol brasileiro, o número de mudanças de técnico nesse começo de trabalho, os técnicos chegando, não tendo tempo para trabalhar. E a questão do Anderson é uma questão de novidade. A gente está falando de um goleiro que atuou pela terceira vez de maneira oficial no último 1 ano e 3 meses. Ele está com confiança no último jogo. Eu acho que foi bem. Então, todo o grupo também abraçando ali muito o Anderson. Curioso para ver esse jogo de amanhã, porque vai envolver um Atlético que ainda não venceu o Cruzeiro jogando na Arena e um Cruzeiro que ainda não conseguiu repetir as atuações contra o Milito. E ambos estão nesse recorte pequeno, sem perder. O Seabra pelo lado do Cruzeiro e também o Atlético com o Gabriel Milito, querendo a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Ô, Elton, quando eu questionei o valor do goleiro, eu não estava me referindo ao Anderson, não. Eu estava me referindo à ausência do Rafael Cabral. Por quê? O pessoal pode até achar que é brincadeira minha, mas é sério. Eu queria entender como é que a torcida do Cruzeiro tá olhando esse lado, porque ela tinha, né, um receio muito grande, porque o Rafael Cabral ele não ia bem nos clássicos, historicamente está sendo mostrado isso. Você acha que isso dá uma confiança maior pro Cruzeiro não ter o Cabral amanhã? Para os jogadores, isso é uma coisa que passa pela torcida, né, o Breno? Assim, os jogadores, tanto do elenco, são muito profissionais. Ninguém são amigos do cara também, né? Exatamente. O Rafael Cabral é um jogador desde... Agora, para o torcedor, a impressão que eu tenho, a maior parte nesse momento dando força ao Anderson. Muita gente entendendo também que ele já falhou no jogo, por exemplo, contra o Fortaleza, mas a gente sabe que cada cabeça de torcedor é uma terra sem lei. Cada um acaba indo por um caminho. Mas, de uma maneira geral, né, a torcida do Cruzeiro, neste momento, dando o apoio ao goleiro Anderson, entendendo que ele tem uma grande oportunidade e que ele pode ter potencial, sim, para ajudar o Cruzeiro. Ô, Thiago, eu queria saber de você se, neste confronto especificamente, existe um favorito entre Atlético e Cruzeiro? Você gosta de me ferrar, né, cara? Por quê? Boa tarde pra você também, boa tarde. Não, já dei boa tarde, peguei sua mão. Não, beleza, bacana. Mas não, brincadeiras à parte, Eltinho. Tem sim, o Atlético é favorito pela qualidade do elenco dele. A questão é, eu acho, Elton, e aí o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, ele pra mim comprova isso, que o Atlético tem pipocado bastante quando enfrenta o Cruzeiro na Arena MRV. E aí é questão emocional mesmo. O Atlético sente emocionalmente quando ele enfrenta e vê o Cruzeiro do outro lado. Pipocaram no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. O Atlético abriu 2-0, com um time melhor, um elenco melhor, né, no caso, que eu acho que time é muito mais o conjunto do que o elenco. Então, com um elenco melhor, com jogadores que são consagrados, o Atlético abriu 2-0 dentro de casa e tomou um empate. E só não tomou a virada porque naquele dia o Cruzeiro perdeu muitos gols. Então, o Atlético é favorito. Mas resta saber se os jogadores já superaram essa fase das entregadas e pipocadas que tiveram contra o Cruzeiro. E aí, Breno, você acha que passa por isso? Eu acho que a gente tem que analisar que são situações diferentes, Thiago. Antes, nos 2 jogos que o Atlético perdeu, que realmente ele não foi bem, o técnico que estava lá era o seu querido. Ah, não. Era todo o Filipão, que não estava indo bem. O Elton ficou até vermelho, só de você falar o nome. A atitude do Filipão naqueles 2 jogos não foi algo que mostrou o que a torcida do Atlético gostaria de ver. Agora, nesse jogo do 2-2, a gente tem que entender o seguinte, era o primeiro jogo do Milito, ele impôs para o time uma intensidade que o time não estava acostumado, primeiro tempo o time conseguiu, no segundo tempo o time caiu. No dia seguinte a esse clássico, 2-2, você estava exatamente nessa bancada. O Elton falou que o Milito, não fui eu que disse, não foi o elenco do Atlético que disse, foi o Milito. Disse que o elenco sentiu emocionalmente o primeiro gol do Gêmeos. Eu acho que o Atlético sente e muito enfrentar o Cruzeiro. E aí independe hoje. E aí você chama isso de pipocar. Claro que é. Se você sentir emocionalmente uma situação, nada mais é do que a pipocada. Thiago só esqueceu da parte que o Milito cita também, que durante 45 minutos os jogadores jogaram numa intensidade que não estavam acostumados a jogar e isso acabou pesando juntamente com o gol sofrido no começo. Então, aspecto emocional e um aspecto físico também, porque o Atlético ainda está se adaptando a fazer coisas que ele não fazia anteriormente. E eu nem cito mais o nome daquele técnico, porque
com Se o sinceridade, já emocional deu. muda, você vai me desculpar, cara. É de fato uma pipocada. Se eu chego aqui, meu emocional muda completamente, eu tô pipocando pra frente da TV, Então, pra mas- frente da câmera. Pipocada é diferente de Não sentir é. o baque, alguma coisa Cara, nesse sentido. não é. Quando o emocional muda de acordo com o adversário que você tá enfrentando, de acordo com a situação. Pô, todo mundo com medo de repetir o que aconteceu lá atrás. Velho, é isso. É exatamente isso. Poxa, você chega lá, eu entro aqui, liga a câmera, eu não consigo falar da mesma forma que eu falo com você no dia a dia, eu tô dando uma pipocada pra aquela luzinha vermelha ali na minha frente. Tá, mas o pipocada é muito... É pesado, mas é real. E é pejorativo quanto a uma questão mas é que o tom- muitas é o das tom do vezes... futebol, cara. É questão Até no tom da emocional. brincadeira. Às vezes o emocional vai muito além. A gente até vai mostrar, eu acho que durante o programa, sobre o Matheus Pereira falando a respeito de emoção, de emocional. A gente sabe que muitas das vezes a gente não pode colocar tudo na mesma caixa, questões emocionais com pipocada. É simplesmente fragilizar questões que vão muito além Elton, de uma é que pipocada. assim, peraí, existem questões e questões emocionais. Não estou falando do ponto dos jogadores no dia a dia, dos problemas que ele tem internos, dos problemas pessoais que ele tem, ou de questões do dia a dia deles que de alguma forma interfiram no desempenho deles. O que interferiu ali foi simplesmente a possibilidade de novamente fracassar contra o Cruzeiro. Thiago, mas isso faz parte no esporte. Sim, e eu chamo de pipocada. É simples. Eu também acho que faz parte. Eu acho que isso é Eu só pipocar. não dou o adjetivo Eu acho que isso é está pipocar. dando, mas tudo Thiago, bem. você Você olha fala e fala assim, assim, pô, peraí, eu tenho medo de perder pra esse time de novo. Se você falasse que o Atlético não teve pipocar. coragem de jogar contra o Cruzeiro, Não, o aí eu Atlético até teve, entendo tanto é que ele pipocar. faz 2 a 0 no Não, primeiro mas tempo. não é questão de coragem. Nós Eu, estamos segundo colocando eu tempo acho que ele- teve uma quebra no na segundo confiança tempo ele desaba. a partir do momento que sofre o primeiro gol por conta do histórico, uma quebra na confiança. Mas da existe um mesma aspecto forma que o físico, que Cruzeiro, isso Breno, não é uma coisa o que você Atlético da mesma não é forma só que o físico. Cruzeiro teve a quebra na confiança quando sofreu um empate no jogo da final. Isso. Sim. Porque ele já não estava Exatamente. jogando bem. Mas Isso não acho que é pipocar. Não, Porque mas senão não é o isso, futebol, sim, porque sim. senão o futebol, o perder e o ganhar, se Vou dar um resumiria em exemplo pipocada. de pipocar Vou dar um e não exemplo. pipocar. É Vou dar um pipocar e não exemplo. pipocou. Vou dar um exemplo aqui. Eu chamo de pipocada, a HG chama de ramelada. Ele fala, isso é uma ramelada que tem. É exatamente a mesma coisa, e ele fala isso. Então você falou do HG, deixa eu chamar o HG. HG, tá por aí? Tô, Eltinho, tô por aqui. Acompanhou um pedacinho E- aí, se você quiser pode desabafar. Coisas. Não, é porque o futebol, ele tenta nos ensinar e a gente teima em não aprender. E onde eu tô querendo chegar? Vamos lá. Uma maneira simplista de repente... Vamos voltar pro último clássico da Arena, tá? Uma maneira simplista é essa aí. O time pipocou no segundo tempo. Só que... E aí falando do Atlético. Só que quando eu me limito a dizer que foi uma pipocada, ou ramelada, como eu gosto de dizer, eu acabo meio que desconsiderando o trabalho do técnico que, no intervalo, conseguiu orientar os jogadores, ajeitar o time em campo, voltar para o segundo tempo. E olha que estamos falando de um treinador que nem está mais no Cruzeiro. Mas quando eu falo só de pipocada, eu desconsidero o trabalho dele no intervalo. Porque quando o Cruzeiro volta para o segundo tempo no jogo anterior, o Cruzeiro simplesmente amassa o Atlético e ficou barato o empate para o Atlético. Porque o Cruzeiro teve um volume de jogo. Ah, mas o Atlético teve um grande volume no primeiro tempo. Sim, mas no segundo tempo, a queda do Atlético, mas acima de tudo, o crescimento do Cruzeiro foi tão grande que o Cruzeiro teve margem para não só empatar, como até virar e ganhar bem do Atlético. Rapaziada, do Galo, mais um clássico aí na Arena, né? Entre Galo e Cruzeiro. A equipe do Galo, né, tá para quebrar esse tabu aí, que não vence a equipe do Cruzeiro na sua arena há 3 jogos. Deixa a sua opinião, seu palpite aí, essa partida, se o Galo vai finalmente vencer a equipe do Cruzeiro dentro da sua arena MRV. Se inscreva no canal, ative a notificação e deixa aquele like aí, valeu?